Então vamos lá, pessoal. Boa noite oficialmente para vocês. Vamos iniciar a aula de hoje. Na aula passada, nós falamos de crimes em espécie, crimes cometidos por funcionários públicos. Então nós falamos ali dos principais crimes cometidos por funcionário público. Hoje nós vamos falar de praticamente todos os crimes praticados por particular contra a administração pública. Então, hoje nós vamos ver aqui que o sujeito ativo do crime vai ser sempre um particular. Na aula passada, o sujeito ativo era sempre um funcionário público. Então, agora mudou. O sujeito ativo nosso aqui em questão vai ser o quê? O funcionário público. Então, do artigo 328 em diante, deixem aberto aí no código na mão de vocês. A gente vai falar do artigo 328 em diante. Iniciando pelo 328. Primeiro artigo, então, logo que nós nos deparamos aqui, vai falar aqui, capítulo 2, os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então, dessa afirmação, a gente já consegue extrair quem? Sujeito ativo, particular, sujeito passivo, administração. Então, dessa afirmativa aqui, a gente já consegue extrair esse conceito. Vamos agora, então, falar do primeiro artigo. O artigo 328 vai dizer o seguinte: usurpar o exercício da função pública. Tá? Usurpar o exercício da função pública. Então, o que vinha a ser esse usurpar? É alcançar-se em direito. Ele vai se tornar, entre aspas, um funcionário público, sem ter passado no concurso público, sem ter feito todo aquele trâmite legal de funcionário público. Ele vai se passar, né? Ele vai alcançar esse direito, entre aspas, vai alcançar isso daí sem ter o direito. Então vai ser um funcionário público, vamos dizer assim, charlatão, né? É bem interessante esse artigo aqui. Eu fiz um curso uma vez junto com o Renato, Bigodinho de Leite, lá no centro de São Paulo. A gente fez um curso de mediação juntos. E tinha um colega assim, entre nós, que ele falava que ele é juiz. Ele era juiz lá do Fórum Mário Guimarães, juiz criminal. A gente estranhou, né? Porque juiz, geralmente eles fazem o curso lá na escola da magistratura, mas até aí tudo bem. Aí ele começou a usurpar ali da função de funcionário público sem ser, e prometeu cargo para todo mundo lá, o pessoal tudo deslumbrado com ele. O que acontece? Depois a gente descobriu de que ele não era funcionário público. Ele estava se usurpando da função de funcionário público sem ser funcionário público. Então foi bastante cômico ali, para não dizer trágico. Então, depois vocês comentem com ele. O Renato, o Francisco comentou que vocês fizeram um curso, tinha uma pessoa se passando por juiz lá, ainda era do grupo do Renato. O Renato sentava mais atrás, assim. Então, gente, seria essa pessoa que... Esse é o exemplo básico, né? A pessoa se passando de funcionário público, prometendo mundos e fundos, quando, na verdade, ele nunca foi funcionário público. O que seria essa função pública? A função pública são as diversas funções inerentes ao serviço público. Eu citei aqui o exemplo com vocês, uma pessoa se passando de juiz, né? Então, ele não fez concurso público, não fez nada, nunca assumiu o cargo, está ali dizendo que é juiz, às vezes por aquele prestígio, né? Eu
sou um juiz de direito, sou isso, sou aquilo outro, quando na verdade ele não é nada. E olha o interessante desse artigo, gente. Nesse caso aí, desse exemplo que eu passei para vocês, aparentemente ele só se passou de funcionário público e eu não vi ele pegando assim nenhuma vantagem, tá? Então, mas a partir do momento que ele aufere, que ele ganha vantagem em relação a esse falso cargo dele, a pena é bastante alta, hein? Reclusão de 2 a 5 anos. Olha só a diferença. Sai de uma detenção. Vocês aprenderam que o regime de pena na detenção é o regime mais brando, né? É o semiaberto e o aberto. Ele vai para uma reclusão. Vai do fechado, o semiaberto e o aberto, né? Então, se vocês observarem aí, tem uma diferença monstruosa de um simples eu sou funcionário público, quando ele começa a ter vantagem em razão de dizer que é funcionário público. Sujeito ativo aqui, qualquer pessoa, inclusive o próprio funcionário público, se passando por uma outra função pública, né, de que não seja dele. Então, se a gente está aqui diante do caso de um escrevente, que aí se intitula juiz, aí seria o caso do sujeito ativo ser o próprio funcionário público. Ele é funcionário público de uma outra categoria, de outra categoria, né? O sujeito passivo vai ser o Estado, elemento subjetivo é o dolo, né? A intenção de se passar de funcionário público. E aqui agora uma pergunta aqui, olhando o artigo que eu passei para vocês, existe do artigo 328, né? Existe a figura do crime na modalidade culposa? A Edenete falou que eu não posso falar o nome dela. Edenete, existe existe esse Olha, crime aqui na modalidade culposa, Edenete? não, Por que não, Edenete? porque não peraí, calma aí, deixa eu ver se quando não consta na lei, não tem não, a culposa sim, né? Quando não consta tem a dolosa, é o contrário. Então, nesse artigo 328, existe a modalidade culposa? Não, Não existe. não existe. Logo, esse crime é somente o quê? Doloso, né? Perfeito. Parabéns. Parabéns, isso mesmo. Depois eu te chamo de novo. Proibido, proibido, professor. Bloqueio aqui. Então, gente, Tem como. Boa noite, Francisco. ó o Leandro Não chegando aí, tem, tudo não bom, tem como Leandro? o cara falar, hoje eu sou funcionário público. Eu não sabia que eu era funcionário público. Porque para ser funcionário público lá Desculpa, para eu não sabia que eu era funcionário público. não tem como não. Ele vai agir por imprudência. Hoje eu dei essa aula para o pessoal da manhã de crimes culposos, né? Então é falta do zelo, imprudência, negligência e perícia. Então, mesmo se houvesse essa previsão legal, que ia ser difícil caracterizar na prática, né? Ia ser bastante difícil. Então, não existe por falta de previsão legal, né? Objeto material, só do primeiro crime que a gente vai falar, objeto material, objeto jurídico, porque os demais, eles se repetem, porque a gente está aqui no título que os demais se repetem. Então, só do primeiro artigo a gente vai falar o que é objeto material, que é a função pública, objeto jurídico, que é a administração pública, do interesse patrimonial e moral, principalmente moral, né? A administração pública tem algo a ser guardado, resguardado, tem uma moral a ser resguardada, tá bom? Vamos falar aqui de uma classificação geral, para vocês relembrarem a parte geral do Código Penal, e só do primeiro artigo, como eu falei, porque o restante vai repetir. Então, do primeiro artigo, a gente vai falar a classificação geral, o que tem que estar na mente de vocês. Quando eu falo se é um crime comum, você já tem que lembrar qual é a definição de crime comum, que vocês aprenderam na parte geral. Crime comum, aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa.
Ele não vai demandar uma qualidade especial. É diferente quando a gente falou daqueles outros da semana passada, que a maioria ali era um crime próprio, né? Por que era um crime próprio? Demandava uma qualidade especial. Qual é a qualidade especial? Ser funcionário público. Hoje não, hoje nós estamos no polo inverso. Então, a categoria aqui é crime comum. O que é o crime comum? Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Então, qualquer um pode ser o sujeito ativo e não exige algo especial. Ele é um crime formal, da mesma forma que foram os crimes anteriores, são exemplos de crimes formais, que ele não exige um resultado naturalístico. Então, se passa por funcionário público, ele não exige nenhum resultado lá na frente, ele tem que oferir renda, ele tem que fazer, não precisa fazer nada disso. Se ele se passar de funcionário público e ainda assim, olha que interessante, se passou de funcionário público e ainda assim obteve a vantagem que a gente viu aqui, aí tem uma qualificadora. Então, além de ele estar respondendo por esse crime, ele vai responder por esse crime com esta qualificadora. Então, se o funcionário público ofere algum tipo de vantagem, nós vamos verificar qual é o tipo de vantagem aí, pode ser dos diversos tipos de vantagem, aí vai ter essa qualificadora. Então, ele vai estar mais encrencado ainda, bem mais encrencado. Então, ele é um crime comissivo, né? Ele não é praticado por omissão, ele é praticado por uma ação. Então, todo crime praticado por uma ação, nós falamos que esse crime é comissivo, tá? Ele é um crime instantâneo, porque o resultado dele é de maneira instantânea, não se prolonga no tempo, né? Então, aconteceu ali, se passou ali, o crime já está ali consumado. Ele é unissubjetivo, ele pode ser praticado por um só agente, como ele pode ser praticado por vários agentes. Então, ele pode ser praticado por uma pessoa. Ele não exige que seja praticado por duas ou mais pessoas, como são alguns crimes do Código Penal. Então, ele pode ser praticado por uma, duas, três pessoas ou uma pessoa só. E ele é plurissubsistente, que ele tem várias condutas que integra esse tipo penal. É possível a tentativa, ela é difícil caracterizar a tentativa, mas é possível. Como que vai verificar? O juiz vai analisar o caso prático para saber se foi tentado, se foi consumado. Tá? Olha a intenção, olha que eu fiz aqui um parênteses para vocês. Se o funcionário público ofere qualquer tipo de vantagem, e a vantagem aqui, ela vai desde uma vantagem econômica, com uma vantagem sexual, qualquer tipo de vantagem, se o funcionário público auferir, ele vai fazer o seguinte: ele vai sair de uma detenção e vai para uma reclusão. Ele sai de um crime de menor potencial ofensivo, Lei 9.099 de 95. Essa lei aí vocês têm que saber de cor. Lei 9.099 de 95. Ele sai desta lei e vai lá para os crimes comuns. Reclusão de 2 a 5 anos. Uma penalidade bastante alta, tá? Reclusão, ele sai da reclusão e vai para a detenção, tá certo? Então, esse crime aqui é o primeiro que nós vimos. Vamos ver outros na sequência, uns mais importantes, outros nem tão importantes, mas é bom a gente passar o olho aqui e ver que eles existem. Resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Resistência é o famoso caso, né? O policial vai cumprir um mandado de prisão, nesse mandado de prisão vai haver o quê? A resistência. Essa resistência, ela tem que ser feita por violência ou ameaça, tá? O que é opor-se, gente? É colocar um obstáculo, é dar um combate, tá? O ato tem que ser legal, ele tem que ter um mandado de prisão bonitinho, expedido por um juiz competente. Agora, se o ato for ilegal, ainda assim ele pratica o crime de resistência? Se o ato for ilegal, não.
Se o ato for ilegal, ele não tem como praticar um crime de resistência. O próprio tipo penal está dizendo ali, execução de ato legal, tá? Ato ilegal, se for ilegal, se for ilegítimo, o particular pode resistir? Deve resistir. Por que ele deve resistir? Estamos falando do exercício regular do direito. Pode ser até uma legítima defesa, só que você tem o exercício regular do direito. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se o ato é ilegal, ele não está com base em lei. Se ele não está com base em lei, logo ele está se opondo a um ato ilegal. Eu posso me opor a um ato ilegal? Eu devo me opor a um ato ilegal, tá certo? Ilegal, gente, não se confunde com injusto. Aí você olha, às vezes, o devedor de pensão alimentícia. O que acontece com o devedor de pensão alimentícia? Tá saindo ali da esfera da pessoa e tá fazendo o quê? Tá saindo da esfera da pessoa e vai prender os avós. Esse ato, ele é legal ou é ilegal? Ele foi expedido por um juiz competente. Ele pode ser injusto. Visto de fora, ele vai ser injusto. Só que, mesmo ele sendo injusto, ele não vai ser ilegal. Tá certo? Ele pode ser injusto, mas ilegal não. Então, se o ato não é ilegal, ele está se praticando um ato o quê? Legal. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Como deve ser feita essa oposição? De que forma? De que forma que está dizendo o código aí? Se opor-se a um ato ilegal. De que forma pode se opor? A forma que ele vai se opor vai ser o quê? Basta eu chegar e falar, eu não quero ser preso, não me prenda, você não tem legitimidade, para de me prender. Posso fazer só isso ou eu tenho que fazer algo a mais do que isso? O que vocês acham, gente? O que a Gislene fala? Fala aí, Gislene, o que você acha? Como que deve ser feita essa oposição? Alguém está mexendo no meu slide. Professor, no caso aí tem que ser mediante violência. Violência aí? Grave ameaça. Cadê a palavra grave na lei? Não. Ameaça, né? Isso mesmo. Tem que ser violência e ameaça. O servidor, no caso, tem que se sentir o quê? Ameaçado, né? Tem que se sentir ameaçado. Então, vamos ver aqui, ó, como que vai ser essa oposição. Basta uma palavra, não me prenda? Não. Tem que haver uma violência, que nem o Charles falou, tem que haver uma violência ou uma ameaça para o funcionário que tá ali exercendo a função de cumprir a função dele, né? De cumprir o que foi expedido pelo juiz. Tá certo? Coerção física. Pode ser, né? Tá se debatendo lá, dependendo do tipo de coerção que ele está fazendo ali, do tipo que ele está fazendo para se opor, eu posso caracterizar como este crime, né? Essa ameaça, é que nem eu falei, tem que ser uma ameaça séria. Uma promessa de um mal. Então, se ele está cumprindo um mandado de prisão, a pessoa chega para ele e fala assim, se você me prender, eu vou te mandar para a Lua. Essa intimidação aí é séria? Não, né? Se você me prender, eu vou te mandar para a Lua, você vai ficar preso lá na Lua. Então, o cara, a gente, o máximo vai falar, funcionário público vai falar, você é doido, né? Se você é doido, vamos colocar uma medida de segurança aí, o juiz vai dar uma medida de segurança para você, tá bom? E outra coisa, se a pessoa chegar, tá se cumprindo um mandado de prisão,
a pessoa fala, ó, eu vou representar você para a corregedoria, porque você não deveria fazer isso. Para aí. Então, aí eu não estou fazendo nenhuma violência, nenhuma ameaça. Existe o exercício regular aqui do direito, o que eu posso fazer? Ó, eu posso, se eu estou achando que a pessoa está agindo errado, eu tenho esse direito de representar o seu superior. Então, não vai caracterizar este crime que nós estamos falando, não. Então, ele pode muito bem falar, ó, se você fizer isso, eu vou te representar. Beleza, eu posso representar, vai se abrir um procedimento administrativo, vai se apurar ao final se eu tenho razão ou não, tá bom? Se a pessoa ameaçar o funcionário por representá-los pelo delito conferido do delito? Não, como eu falei, não. Posso fazer isso de maneira tranquila, não vai caracterizar esse crime. E é preciso que a violência ou a ameaça sejam dirigidos à pessoa do funcionário e não contra a coisa. Então, é bastante interessante isso, se vocês vão olhar em bastante julgados. Se o preso está se debatendo ali na carceragem, então vamos partir do pressuposto, a Marisa é uma pessoa que tem que ser presa. Então, ela vai, se cumpre o mandado de prisão, coloca ela dentro da viatura. Ela começa a se debater que nem uma doida na viatura e quebra a viatura. E vai caracterizar esse crime? Não, não caracteriza esse crime porque a violência não está sendo dirigida a uma pessoa, está sendo dirigida o quê? A uma coisa, uma res. Se está sendo dirigido a uma coisa, o que pode ser depois constar no boletim de ocorrência, que ela quebrou uma viatura e vai combinar uma penalidade ali de crime de dano, mas jamais vai combinar o crime que nós estamos estudando, tá bom? Então, é bastante importante, lá, quando vocês forem fazer o exercício que eu vou passar para vocês amanhã, você coloca lá, ó, resistência, caracteriza o crime, quando a pessoa quebra a viatura, dá um pontapé e quebra o vidro da viatura. Caracteriza esse crime? Não. Esse crime que nós estamos estudando, não. Pode caracterizar outro crime do Código Penal, crime de dano, etc. e tal. Mas esse crime, não. Bom? Além da vítima ser funcionário público, deve ser competente para executar o ato. Me comentei anteriormente, tem que ter a competência, tem que ser expedido por um juiz competente, se for o caso de mandado de prisão, e tem que ser feito pelo funcionário competente. Pode-se valer de terceiro para cumprir esse mandato? Geralmente, se é um oficial de justiça ali querendo fazer uma penhora de uma parte de um móvel, é claro que o funcionário público não vai pegar, eu vou penhorar um escritório de contabilidade onde tem uma impressora de última geração ali. E aí é o funcionário competente para executar essa penhora. Não precisa pegar, correr o risco dessa impressora se deteriorar, quebrar, uma impressora grandona, posso valer-se de terceiro. Beleza. Posso valer de terceiro, e esse terceiro também pode ser vítima, porque ele está ali no exercício de funcionário público. Tá bom? Que nós falamos na aula passada, aquele funcionário público por extensão. Então, na aula passada citamos diversos exemplos onde nós tínhamos o funcionário público por extensão. Então, aqui a gente faz uma extensão do que é funcionário público por um terceiro, que vai estar ali ajudando o funcionário público a cumprir aquele ato, tá? Vamos fazer uma diferenciação entre a resistência ativa e a resistência passiva, né? Vis corporalis e a vis civilis. Na resistência ativa, o emprego da violência ou grave ameaça contra o funcionário público, tá? Na resistência passiva, eu estou me opondo, eu não estou atacando, eu não estou agredindo, eu estou só me opondo a que não seja cumprido aquele mandado. Então, é bastante interessante aí, o preso que está fazendo corpo mole, está se jogando, blá, blá, blá. Nesse caso, vai ser difícil caracterizar um crime de resistência. Ele está apenas fazendo uma resistência passiva, ele não está usando nem de violência nem de ameaça. Se não está usando de violência, está usando só
não quero ser preso, aí se joga lá, tal. Não, não. Aí ele não vai caracterizar esse crime, não. Vai ser difícil a gente falar, ó, mas cadê a violência? Cadê a ameaça? Não tem violência, não tem ameaça. Se não tem violência, não tem ameaça, eu não consigo que seja caracterizado o nosso crime. Bem? Olha que interessante, essa pergunta aí vai ser feita para o Aguinaldo. Aguinaldo, um bêbado pode ser sujeito ativo de um crime de resistência? Ô, professor, na minha concepção, sim, porque se, se o bêbado resistir em agredir o funcionário público, ele vai ser o sujeito ativo do crime. Por qual motivo? Se ele é bêbado, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Por qual motivo ele vai responder pelo crime? Ah, na verdade, não sei, professor, mas se houve a agressão, ele agrediu o funcionário público, no caso, que está cumprindo um mandato, independente, acredito que ele seja, sim. A resposta sua, então, é que sim, beleza. Sim, ele comete o crime de resistência por causa da teoria da actio liberi causa. Mesmo bêbado, mesmo aquele que está bêbado, ele responde pelos atos praticados, porque nós, o Brasil, adotamos a teoria da actio liberi causa. Então, em breve eu vou fazer um júri em que os dois se colocaram em estado de embriaguez como estado de droga, eles perderam a noção do sentido e o fulano matou o cicrano. Então, vai ter esse júri, porque mesmo ele bêbado, não afasta a responsabilidade dele. Por que que não afasta? Porque adotamos a teoria da actio liberi causa. No momento em que a pessoa se põe a beber, no momento que ele se põe a se drogar, ele tem que assumir todas as suas consequências. O que que é assumir todas as suas consequências? No momento que você está se pondo nessa situação, nessa condição, se você Assume o risco, vier né? isso, se você vier a cometer crimes da mais esfera possível e imagináveis, você vai responder por crime. Então, muito cuidado quando for beber. Charles, maneira não beber. Então, eu acho que isso diferentemente de uma pessoa que tem distúrbio psicológico, né, professor? E aí já é um outro caso. Ele vai responder, Aguinaldo, pelo crime que ele cometeu. Cortou o microfone, professor. Mesmo tentou. Virou estátua, professor. Espera aí, vamos esperar aqui. Deixa eu ativar o modo. E aí, agora? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, no caso que o Aguinaldo falou, ele se colocou num estado, ele é inimputável. O inimputável vai responder pelo crime. Na hora que o juiz for dar uma sentença, ele vai pegar essa sentença e vai dar uma medida de segurança, tá? Ele vai dar uma medida de segurança, ele vai estar sujeito ao tratamento que o juiz impor ali. Tanto que a medida de segurança, ela não tem prazo, né? É feito avaliações periódicas. Então, o sujeito vai lá ficar no manicômio judicial, no caso Aguinaldo. Então, ele vai estar sujeito ao cometimento de crime da mesma forma, só que vai ter uma medida de segurança posteriormente.
No caso da Marisa, se a Marisa cometer um crime, ela não vai ser presa, ela vai estar sujeita a uma medida de segurança. Você sabe que ela é doida. Então, temos que tomar cuidado. Mestre, como é que chama a teoria? Teoria do quê? Pode repetir? Axio libere in causa. Axio libere. Vou colocar aqui, ó, Gislaine. Por favor. Axio libere in causa. Ó. Axio libere in causa. Ok, Gislaine? Obrigado. Bora lá, gente. Figura qualificada. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Se o ato, em razão da resistência, não se recusa. Aumenta aí um pouquinho a pena. Reclusão de 1 a 3 anos. Então, nós temos ali, o crime se consumou. Beleza, o crime se consumou. Além do crime ter se consumado, posteriormente à consumação do crime, nós chamamos de exaurimento. Posteriormente à consumação do crime, nós falamos do exaurimento. Nesse caso, o exaurimento tem uma qualificadora, é uma forma qualificada. Esse exaurimento do crime, ele qualifica o crime. O que é qualificar o crime? Vai ter uma penalidade ainda maior. Então, sim, em razão disso, ele ainda tem o pôr da resistência. O oficial de justiça não conseguir, a polícia não conseguir cumprir o mandado de prisão, ele vai ter o quê? Uma qualificadora. Vai estar sujeito a essa qualificadora, tá bom? Tem que ser forma de violência, ameaçadora ao agente, não por inepto do funcionário. Beleza? Isso daí a gente já comentou anteriormente. Sistema de acumulação material. Apenas esses artigos são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Pera lá. Então, eu tenho um crime de resistência. Beleza. Além do crime de resistência, dessa violência, eu causo uma lesão corporal. Então, sistema do acúmulo material. Respondo pelo crime da violência, mais o crime da resistência. Serão somadas essas penas. Serão somadas essas penas. Então, eu tenho uma pena A de violência, tenho uma pena B de resistência. Eu pego A e somo com B. Vou ter as duas penalidades. Vai estar sujeito às duas penalidades. Ok? Próximo artigo. Desobediência. Desobedecer a ordem legal do funcionário. Pena pequenininha, detenção de 15 dias a 6 meses. É uma pena bem fraquinha. O que vem a ser essa desobediência? É não ceder à autoridade, resistir, infringir, tá certo? Aí eu não tenho violência nem ameaça, só estou desobedecendo. Então, isso acontece muito, esse crime de desobediência acontece muito em bancário, né? Que não sei quem já foi bancário. Antigamente, para fazer o Bacenjude, acho que a voz está falhando um pouquinho. Antigamente, para fazer o Bacenjude, o que se fazia? Enviava uma notificação, né, para o banco, e o banco tinha que prestar as informações para o judiciário, né? Hoje tudo é eletrônico, mas antigamente era esse serviço que tinha. Então, lá na notificação, lá, já tinha escrito assim, caso Vossa Senhoria não forneça a informação no prazo de tantos, estará sujeito ao crime de desobediência. E eu já vi funcionários, gerentes de banco, serem conduzidos até a delegacia por causa desse crime de desobediência.
Então, é uma penalidade pequenininha, bobinha, mas é um crime que existe, tá bom? Ordem de conhecimento direto de quem necessita cumprir. Então, tem que estar o quê, gente? Na presença de quem emitiu. Então, o funcionário tem que ir lá entregar. Não vale o simples envio por carta, por correio. Não. O oficial de justiça vai lá e vai cumprir, vai entregar na presença da pessoa lá, tá certo? Não basta um envio de correio. Tem que ser feito pelo funcionário público competente para dar a ordem. Ou, no caso, o oficial de justiça que vai cumprir a ordem, né? A ordem tem que ser legal, de acordo com a lei. Então, se for uma ordem legal, como nós falamos anteriormente, não estará sujeito. Uma polêmica aqui que eu achei no livro do Nutt. Proibição de venda e uso de bebida alcoólica em dia de eleição, para nós pensarmos sobre esse caso. A autoridade judiciária e policial podem emitir portarias ou resoluções proibindo a venda e o consumo. Não sei se pode, mas eles emitem. Autoridades judiciárias ou policial podem emitir portarias ou resoluções proibindo a venda e o consumo de bebida alcoólica no dia do pleito, sob o fundamento de garantir a regularidade dos trabalhos, impedindo distúrbios e contendo exagero. Então, poder geral de cautela. Então, nós vamos ter eleição em outubro. Aí a gente sabe que no dia da eleição não pode haver a venda de bebida alcoólica. Por que não pode haver a venda? Porque a autoridade judiciária emitiu uma portaria, e nessa portaria está dizendo que se vender bebida alcoólica no dia, vai estar sujeita à prisão. A autoridade judiciária, segundo o professor Nutt, ela é competente para emitir essa resolução? O que você acha, Charles? Não tem que ser a autoridade do apresentação. executivo? Professor, não tem que ser autoridade do executivo? Prefeito? Não. A gente vai ver que não tem que ser não é o prefeito que emite esse tipo de portaria, não. Então, é assim, quem está emitindo a autoridade judiciária, o juiz, é que na prática são eles quem fazem. Então, quando a gente tiver o pleito lá, quem for mesário, vai ver lá que na prática são eles que fazem. Eles que restringem nesse dia, né, que não pode se vender bebida alcoólica no dia. Então, segundo o professor Nutt, o que acontece? Não, eles não podem emitir esse tipo de portaria. Ele cita o artigo 5º, inciso 2 e o 39 da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa em virtude de lei. Não existe, segundo o professor Nutt, uma lei que diz que vender bebida alcoólica é crime. Então, pode ser que do dia que saiu esse entendimento de lá para cá, se criou uma lei. Eu também desconheço. Então, não existe uma lei formalmente feita dizendo que vender bebida alcoólica no dia de eleição é crime. Tá? Então, se não existe uma lei, quem faz lei não é o executivo. Quem faz lei é o legislativo. Então, quem teria que fazer isso? O legislativo teria que fazer uma lei, e dessa lei teria que passar pela casa lá, entrar em vigor. Aí, em cima dessa lei, sim, pode se emitir uma portaria, uma resolução. Mas em cima o quê? De uma lei. Então, até o conhecimento que nós temos, não existe esta lei. Então é bastante interessante, uma coisa que o juiz está fazendo, está se criando essa portaria de forma, eu vou dizer, costumeira, e não existe uma lei. Né? Não existe uma lei. Bastante interessante que eu achei nesse entendimento do professor Nutt. Pode falar que essa portaria é uma espécie de ativismo judicial? Sim, a judicial.
Hoje está bastante em voga. Pode ser dizer, né? Quando o judiciário está saindo do papel dele de judiciário e indo para o papel legislativo. Isso mesmo, foi o Charles que falou, né? Isso mesmo, Charles. Não sei se você viu ontem, não sei se vocês seguem aquela professora Flávia Bahia. Ontem ela fez uma live com o presidente, o ministro do STJ, o Barroso Filho, acho que é o Barroso Filho. E o tema da live foi muito interessante. Falou sobre o ativismo judicial. Então, em tempo de Covid-19, como está se comportando o judiciário. E essas lives, assim, nesse período de pandemia, tem esses professores, esses autores que eu sigo lá no Instagram, eles fazem umas lives muito interessantes. Essa Flávia Bahia, ela é do Rio de Janeiro, ela mora no Rio de Janeiro, isso, ela é do Rio de Janeiro. Então, ela é professora de cursinho lá. Ela tem uns entendimentos, umas lives muito interessantes, muito, muito boa. Então, eu até coloquei no grupo lá, Direito FATS, porque quando eu estava assistindo, eu falei, nossa, é muito, muito bom. Tá? E a ordem emanada por um juiz impedido? O juiz ele é impedido. Nós temos o caso de suspeição e impedimento. Vocês conhecem isso. Então, o juiz é um caso de juiz impedido. Se ele é impedido, mesmo assim, vai caracterizar o crime de desobediência? Olha o que o NUT fala. Haverá o crime de desobediência? Não tem validade para gerar o crime de desobediência, se o magistrado está impedido de atuar no processo. Qualquer ordem que se dê consideração ilegal não configura no crime. Então não vai caracterizar o crime de desobediência. Se a ordem for emitida por um juiz impedido, não vai caracterizar o crime de desobediência. E se a ordem for emitida por um juiz suspeito? Temos os casos de juiz impedido e de juiz suspeito. São casos legais, que vai estar lá no comando legal, que existe uma diferenciação aí. Professor de processo penal, se ele ainda não falou, irá falar. Caso de impedimento ou de processo civil, né? Processo civil também fala. O professor Lucas, pode ser que comente com vocês. Então, assim, a ordem emitida por um juiz impedido, a sua ordem ela tem validade, diferente do juiz suspeito. A ordem emitida pelo juiz suspeito, ela tem validade. Se posteriormente se verificar que essa exceção de suspeição realmente tinha validade, vai se anular o ato dele. Mas até aí, a ordem emitida por um juiz, digamos, suspeito, tem validade. O que vai fazer? Faz uma exceção de suspeição, vai ser julgado e depois vai se discutir. Realmente ele é suspeito. Quais atos serão anulados? Esse. Tá? Então, esses atos que serão anulados. Bom? Professor, e quando eu faltei essa aula, quando o juiz está suspeito ou Impedido. impedido? Depois eu cito para vocês os casos legais. No final eu posso citar para vocês os casos legais. Mas são casos, vou te dar um exemplo. Quando o juiz está atuando num processo ali em que a esposa dele é advogada. Então, a gente vai ver se é caso de suspeição, impedimento. Então, tem uma série de casos ali. O juiz, Edenete, está atuando num processo, ele pega Olha o exemplo interessante aí, ó. Ele está agindo sem imparcialidade. Imparcialidade. Se o professor Gabriel pegar um processo meu lá no fórum dele, ele vai poder julgar? Por mais que nós não tenhamos assim muita amizade, ele vai se dizer que ou é suspeito ou impedido ali. Nesse caso, ele é suspeito, então. Aí tem os casos de amigo íntimo, inimigo. Aí depois eu cito para vocês o artigo certinho, vai estar lá no CPC. Esse artigo bonitinho para vocês, eu fico de mandar para vocês. Caso de suspeição e caso de impedimento. Mas aí para vocês terem só uma noção, nesse caso aí, ó, ele se no caso o professor
Guilherme, professor Gabriel fosse meu amigo, ó, ele é meu amigo, eu não posso julgar esse processo, eu vou mandar para um colega meu. Ele não vai poder fazer o julgamento. Ô, professor, tem até um princípio, né? Que fala justamente sobre isso. Não, Da legalidade, é isso? não, vai ferir um princípio da imparcialidade. Imparcialidade. Vai ferir o princípio da imparcialidade. Então, eu estava querendo fazer um júri com o professor Guilherme, porque ele atua em Tabuão. Mas aí eu acho que não vai dar suspeição no impedimento, porque ele é promotor. Só se ele fosse o juiz. Se bem que júri, quem julga também, não é nem o juiz. Quem julga são os jurados, né? Então, não cairia nem o caso de suspeição. Quem é jurado, o juiz, quando vai fazer a chamada, ele fala os casos suspeito e impedido. Ó, eu vou citar agora o artigo X, que vai falar dos casos suspeitos. Então, se você conhece alguém daqui, se você conhece, só tem amizade com alguém da família, do advogado, do promotor, levanta a mão para dizer. Então, ele não vai poder julgar. Se a parte não falar, o promotor, o advogado de defesa pode falar, né? Isso, pode falar. Se não falar, vai embora. Se lá na frente descumprir, ele vai responder o procedimento administrativo. Se for o juiz, se for o promotor, responde o procedimento administrativo e vai estar sujeito às penalidades, mas tem que falar no momento oportuno. Então, no momento que o doutor Gabriel recebeu o meu processo, eu não posso julgar porque tenho amizade aqui, eu vou mandar para um outro colega da vara. Professor, perdão, eu não lembro o artigo, mas só fazendo uma correção em justiça. 254. É 254. O Lucas já CPC, falou, o professor CPP. Lucas. 254 do CPC. Isso. CPC. Aí, ó, viu? Vamos abrir o CPC. O Lucas falou, já estava falando. Falou. Eu é que estou com amnésia, a idade aqui é fogo. Cadê o artigo 254 do CPC? Deixa eu abrir aqui para dar uma olhada. A gente fugiu um pouquinho do nosso assunto, mas é bom vocês saberem. 254. 254. 254 CPC? Acho que não, hein? Professor, CPP. CPP? CPP. Então, vocês não... Mas no CPC também vai. Vamos ver aqui. CPP 254. O juiz dá-se por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Ó, suspeição. 254. Amigo, ó, que eu falei, amigo íntimo, cônjuge, os dois exemplos que eu dei foi aqui, o inciso 1 e o inciso 2. Ó, impedimento, suspeição, isso aí. Então, beleza, como que vocês já acharam aí? Bora lá? Bora avançar aqui. Descumprimento de medida imposta pelo fundamento da Lei Maria da Penha. Gente, quando fala da Lei Maria da Penha, nós temos caso do princípio da especialidade, nós temos caso de uma lei específica. Então, se houver uma desobediência, e essa desobediência referir à Lei Maria da Penha, aí eu saio do campo da parte geral do Código Penal e vou para a Lei Maria da Penha. Por quê? Princípio da especialidade. Se eu tenho uma lei específica falando do mesmo assunto, eu não posso utilizar a lei geral. Eu não posso usar o Código Penal parte geral. Por quê? Porque eu já tenho uma lei específica tratando deste mesmo assunto. Saio da parte geral e vou para a parte específica, tá bom? Então, se houver um crime, um descumprimento de medida imposta pela Lei da Penha, a Ilma é casada com o Charles,
Então, a Ilma apanhou do Charles. Houve uma medida protetiva em que o Charles não pode se aproximar da Ilma. Aí Charles chega perto da Ilma, faz o seguinte, ó, o policial vai prendê-lo, vai falar com ele, ele comete um crime de desobediência. Ele, não vou cumprir, não quero cumprir, não vou cumprir nada ali. Então, se eu estou cometendo um crime de desobediência, se referisse à Lei Maria da Penha, aí eu estou diante do artigo 24, inciso lá da Lei Maria da Penha. Tá? Eu não pratico o crime da parte geral do Código Penal. Descumprimento de convocação de militar para depor. O que acontece? Militar, geralmente, a maioria dos crimes que ele vai cometer, eles cometem o crime, eles vão estar sujeitos à justiça militar. No caso, ele foi convocado lá no fórum do Tabuão, o policial foi convocado para depor. E simplesmente ele não vai. Essa aula vocês tiveram com o professor Guilherme, que eu estava lá, de convocação do policial militar, lá, os atos convocatórios, daí eu lembro. E nesse caso, gente, é uma exceção legal. O sujeito, o policial, ele vai responder pela justiça comum e não pela justiça militar, certo? Geralmente eles respondem tudo ali na justicinha militar dele, nesse caso de desobediência não. E outro caso interessante, gente, é o sigilo médico e o sigilo do advogado. Então, quando vocês chegarem ali no 8º, 9º semestre, vocês vão ter que decorar o estatuto da OAB. Lá vocês vão perceber que é o seguinte, o advogado tem um sigilo profissional. O sigilo profissional do advogado lhe impede de prestar esclarecimento perante o juiz. Então, se eu sou convocado perante o juiz para falar de um cliente meu, eu posso me abster de falar. Eu cito o artigo do Estatuto da OAB e não falo nada do meu cliente. Eu não posso falar. Até se eu falar, eu vou estar indo contra o Estatuto da OAB. Mesma coisa o sigilo médico. E também tem do padre, né? No caso ali da confissão, não são obrigados a falar nada, porque eles têm o sigilo deles. Bem? Próximo crime, desacato. Esse crime aí, quando vocês for... É que agora a gente quase não vai no fórum, né? Mas quando a gente ia no fórum, tava lá um papelzinho escrito. Desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, o funcionário público, gente, a gente vai ver aqui, ele tem que estar na função ou em razão dela. Então, eu posso desacatar o funcionário público que está lá na praia, lá curtindo a praia, desde que seja em razão da função dele de ser funcionário público. Então, não posso chegar lá e falar, você é um joga nada futebol, você é um pé de... Como fala? Você é um pé de... Como que é mesmo? Pé de alguma coisa, né? Você não sabe jogar bola. Fala aí, a Yumi ia falar. Oi, não, eu ia perguntar para você se você falou meu nome por agora, porque eu não sei o que estava acontecendo com a minha internet, oscilando demais, e aí estava cortando tudo. Eu perdi muito. Não, pode ficar tranquila, depois vai estar tudo gravadinho. Mas... Não, beleza. Mas eu tô aqui, tá? Tá. Então, gente, no caso de desacatar, é um ato de desprezar, é faltar com respeito ou até mesmo humilhar um funcionário público. Uma palavra grosseira, um ato ofensivo, desde que seja em razão da sua função pública, ameaçar, agredir fisicamente, tá certo?
o servidor tem que estar no exercício da função ali, no posto do trabalho, ou em razão dela, Então, foi aquilo que eu falei, eu posso ofender um funcionário público que está lá na praia, tá? Vou lá e falo assim, ó, você trabalha muito mal, que você é desleixo, você não trata bem as pessoas, e começa a humilhar a pessoa lá na praia, lá no clube. Eu estou humilhando a pessoa em razão dela ser funcionário público. Se eu estou a humilhando em razão dela ser funcionário pública, eu estou caracterizado o crime de desacato, tá? É o crime de desacato que vai servir de base para esse procedimento penal, tá bom? Professor, é Oi, que hoje nós estamos falando do crime do particular contra a funcionário público. administração, funcionário público, né? No exercício da sua função e tal. E na aula Sim, passada, o foi o inverso. contrário. Foi o inverso, sendo que nós falamos só de crimes mais graves, tipo peculato e tal. E alguns funcionários, no exercício dessa função, se excede e o particular, no caso, ele não tem muita segurança, pelo que eu estava vendo, a menos que não tenha procurado direito aqui, como você se defender também desse abuso, de certa forma. Um exemplo, o oficial de justiça, ele vai até uma residência entregar é uma intimação, e aí Intimação, isso. é uma notificação lá e a pessoa não está trabalhando, ele é informado disso, ele volta uma outra data sem comunicar, enfim, depois ele consta lá nos autos que o oficial de justiça pôs o que não é verídico aquilo, a narração dele lá, o que ele apresentou nos autos, sabe? E o que é coberto, qual é a defesa que o particular faz diante disso? Porque eu estava vendo, bom, eu estou fugindo da aula, né? Mas é difícil, Denete, um tipo de defesa, porque o funcionário público, no que você citou, tem fé pública, né, o que ele está falando. Então, e aí ele usa disso de má fé, porque e o pior é que você não pode nem falar, né? Porque aí se você fala para um oficial que ele está agindo de má fé e coisa e tal, então aí eu estou ofendendo o funcionário público, então isso aqui eu posso ter enquadrada em uma dessas, Isso, né, desses crimes desses artigos. ainda. Pois é, e não tem um que me dê uma defesa, porque de fato, nesse exemplo que eu dei, o oficial, ele constou lá o que não aconteceu da forma que ele O pôs. máximo que se pode ser feito aqui, Edenete, é ir até o fórum e formalizar uma reclamação junto ao o juiz corregedor. Aí você vai fazer uma reclamação, vai fazer uma denúncia, né? Que pode ser aberto um procedimento administrativo junto ao juiz corregedor. Porque assim, vamos partir do pressuposto que o funcionário público fez isso com a Edenete. Aí ele fez com o Charles, aí ele fez com o Daniel, aí ele fez com a Daniela, aí ele fez com a Gisele. Se ninguém falou nada, parte do pressuposto que o funcionário público está agindo dentro conforme a lei ali e nada está acontecendo. Só que aí, vamos dizer aqui, ó, um reclamou, outro reclamou, um terceiro, um quarto, um quinto. Se houver várias reclamações no mesmo sentido, aí tem coisa. Aí vai se apurar. Aí abre-se um procedimento administrativo para que se apure. Tá? Então, o que você tem que ver? O responsável ali é o juiz corregedor. Se for dentro do fórum ali, em razão do fórum, vai ser o juiz corregedor. Então, o juiz corregedor vai tomar as medidas cabíveis. A gente pode até, quando voltar às aulas, a gente a gente pode conversar com o professor Gabriel e saber ali, ó, professor, além do juiz corregedor, existe alguma outra forma que o particular tem diante de algo que foi colocado na contrafé ali, que é ilegítimo? Aí o professor Gabriel pode nos conduzir melhor aí nesse assunto. Mas
Eu, como advogado, acredito que seja mais apropriado formalizar uma reclamação ao juiz corregedor, tá? Não tem E como você você ainda falar. pode se valer, dizer ali para o juiz corregedor que você não quer em nenhum momento que seu nome seja citado. Você vai fazer aquele anonimato que você não quer que seu nome seja citado, somente para que se apure, porque não ocorra futuramente, etc e tal. Alguém ia falar. Tem como fazer uma reclamação no CNJ? Conselho Nacional de Justiça, aí se for algo que foi feito pelo juiz, eu acredito que pelo oficial de justiça, a gente tem que ir uma instância superior, e eu não acredito que vá direto para o CNJ, não. Passa pelo juiz corregedor Entendi. primeiro. Ô, professor, Mas vamos deixar essa lição de casa, assim que voltar, a gente pergunta para o professor Gabriel para tirar nossas dúvidas. Pode falar. professor, eu pratiquei desacato contra uma polícia federal. E esse processo corre na Justiça Federal ou na Justiça Comum? Justiça Federal, né? Justiça Federal. Funcionário Então federal. cada esfera, entendi. Aí você tem que ir lá na Avenida Paulista, né? A Justiça Federal fica ali na Avenida Paulista. Se houver uma reclamação, uma crítica contra a atuação funcional de alguém, aí eu não estou praticando crime nenhum, né? Eu estou dizendo, estou fazendo uma reclamação sobre o que ele está atuando, a forma com que ele está atuando e não está condizente, tá certo? Denúncia você tem que constar exatamente. Ó, interessante. Se eu estou respondendo por esse crime, na denúncia e depois, posteriormente, na sentença, tem que constar exatamente a palavra que foi dita. Coloca entre aspas, mas o palavrão que foi dito ali, a ofensa que ocorreu, tem que ser colocada, né? Da forma ocorreu de forma verbal, vai ter que ser colocado por escrito quais foram as palavras ditas ali de baixo calão, né? O funcionário tem que estar presente para configurar o crime de desacato. Eu posso desacatar um funcionário que não esteja presente? A presença do funcionário é indispensável, gente. Basta ter algo certo. Oi. Professor, só para ficar claro, o funcionário público é crime ele desacatado só quando ele está trabalhando? Ou você saber que ele é funcionário público, ele está de folga, você desacata, também é crime? Sim, também. É em razão de ser funcionário público. Também é crime. Então, é o exemplo que eu dei anteriormente. Se o funcionário público está lá na praia, vamos partir do pressuposto lá que o Renato é um funcionário público. Ele está lá na praia, de sunguinha, com aquela coisa branca ridícula que ele é. Então, o Renato estando na praia, eu chego pro Renato e falo, ô, seu branquelos, aí até aí não estou cometendo crime nenhum. Ó, sabia que aquele alvará que você emitiu tudo errado, você é um péssimo funcionário. É em razão dele ser funcionário, aí está cometendo crime. Ele não precisa estar dentro da repartição para que o crime ocorra. Bom? Foi quem que respondeu? Foi a Marisete que perguntou? A Kívia, não lembro. A Gislene. Tá bem? Funcionário público tem que estar presente para configurar o crime de desacato. A presença funcionária é indispensável, gente. Basta ter alvo certo. Eu chego na repartição, começo a gritar que nem um doido e falo o nome do funcionário ali, eu já estou cometendo o crime. Ele não precisa estar presente fisicamente ali, tá? Desde que ele esteja tá lá longe, tá lá do outro lugar, desde que esteja assistindo ali a televisão. Isso acontece assim, meu Deus do céu, muito em televisão lá. Vai dar uma entrevista e começa a falar mal do funcionário. Outra coisa, gente, outra coisa. Aqui, ó. Se for por escrito, vai caracterizar injúria, né? E não desacato. Então, tomem bastante cuidado com as redes sociais. Redes sociais. Funcionário público, eu vejo um monte de gente
pegando lá os ministros do STF, xingando o ministro do STF. No caso aqui é por escrito, vai ser injúria, né? Gente, cuidado, propagar esse tipo de informação de que o ministro tal, ele é um ladrão. Você vai colocar na sua rede social, você vai compartilhar na sua rede social, vai chegar uma notificação de injúria lá para você, porque se é por escrito, né? Ou se você está gritando, esperneando num vídeo lá, de que o ministro é ladrão, Gilmar Mendes, esses dias, eu vi muito na rede social, ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo outro. Eita, professor, então deixa eu saber se eu cometi um crime, ó. Não aguento mais ficar preso. Alguém tem o telefone de Gilmar Mendes? De forma indireta. Tá falando ficar em casa, né? Esse isolamento social. Mas eu não aguento mais ficar preso em casa. Alguém tem o telefone de Gilmar Mendes? Uma brincadeira, mas pode configurar. Pode configurar sim, Denete. Infelizmente pode, né? Porque ele estava soltando meio mundo lá, né? Quer ser solto, basta cair lá no Gilmar Mendes que você vai ser solto. Tomar bastante cuidado com o que vocês dizem. Mas não sou autora, não. É só um exemplo, assim. Achei bacana. Diga. Ô, professor, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, o mesário, quando ele exerce uma função pública, ele não é um funcionário público. Ele é funcionário público para efeitos penais. Mas aqui, então, entraria ele também, por exemplo. Sim. Eu incluiria aquele aqui também. Incluiria. Artigo 327, se não me falha a memória, que a gente falou na aula passada. O mesário se equipara a funcionário público. Tá certo. Sem remuneração, tá certo. Tô olhando aqui agora. Sem remuneração, transitório, tá certo. Isso mesmo. Ele se equipara a funcionário público. Tá? Então, muito cuidado, gente. E o funcionário público, ele também pode ser sujeito ativo do crime, ou se portando o que é a hierarquia que ele exerce, tá? Então, um policial prestando depoimento, ele pode o quê? Desacatar um juiz. Aí pode ser dado voz de prisão ali e toda a bagunça tá armada, tá? O delegado pode desacatar investigador de polícia e daí em diante. Então, exemplo básico ali, o policial que está prestando esclarecimento, depoimento, né, que está prestando depoimento, ele pode cometer o crime de desacato? Sim, né? Ele vai cometer o desacato com outro funcionário público, qual seja o juiz. Então, ele pode Francisco. cometer esse... Oi. Então, no caso, qualquer funcionário público, independentemente de hierarquia, cargo, se você, de repente, começa a criticar o seu colega que exerce a mesma função que você está desacatando também o teu colega e, no caso, um desacato ao funcionário público, né? Sim. Não importa a hierarquia, não. Tem que tomar muito cuidado com o que fala. Não, entendi. Não, é bom saber. É que no caso é o crime comum, né, professor? O caso que a colega está perguntando, do crime comum que é praticado por qualquer pessoa. Sim. O que tem que tomar bastante cuidado, gente, eu olho nas redes sociais dos alunos, é uma coisa assim absurda que eu vejo, e é que a gente vive, infelizmente, num país em que pouco ou quase nada está se punindo, né? Mas se for levar à risca, gente, vai ter muita gente aí se ferrando. Então, é porque assim, por exemplo, eu sou funcionária pública, o certo. Leandro também, digamos. Certo. E a gente se ofende em razão do funcionalismo público. Então aí não, mas você está ofendendo o Leandro em razão do serviço, o mau serviço que ele presta. Isso. Aí sim, se você chegar ao Leandro, você é um péssimo funcionário, Leandro. Porque lá na sua repartição, você faz tudo errado, você não é zeloso. Isso sim. Aí eu vou estar cometendo o crime.
Não, Professor, não, mas tem nesse exemplo aí, precisa ser direcionado a um funcionário ou se Sim, falar sim. de maneira assim? Não. Eu estou direcionando ao sujeito passivo específico, né? Tem de ser direcionado a um funcionário específico. E a outra coisa, nesse caso, poderia cair aqui, ó, acho que foi a Ilma que falou, né? Você poderia cair aqui, a Ilma, ó, se o funcionário público demonstra completo desinteresse pelo ato ofensivo. Você está xingando o Leandro não está nem aí. O Leandro não está se sentindo ofendido com o que você está falando, porque ele pode entender que ali é uma brincadeira, é um negócio, aquilo outro. Se o funcionário público demonstra completo desinteresse naquele ato ofensivo, não há que se falar em crime, tá? Porque a função pública em geral, ela não chegou a ser desprestigiada, tá certo? O delegado tá lá cumprindo entendi. entendeu? O delegado Travou? tá lá. Francisco? Leandro, Alô, tá me alô, ouvindo? alô, alô. O delegado, o Leandro, quê? tá me ouvindo? Delegado, o que que você Ó, falou? o delegado, ele está cumprindo um mandado de prisão ali. Antigamente se tinha delegacia, por exemplo, fica um tempo lá preso. O réu tá lá xingando o delegado tá nem aí. Ele não está se sentindo ofendido. Se a pessoa não está se sentindo ofendida, não há de se falar nesse crime. A pessoa tem que se sentir ofendida. Tá bom? Estão me ouvindo bem? Leandro estava ouvindo ruim. Tá me ouvindo bem, Leandro? Não, agora tranquilo. Perfeito. Tá. Vamos avançar aqui. Deixa eu beber água. Tráfico de influência. Solicitar e exigir. Deixa eu só colocar no mudo aqui que tem gente. Solicitar, exigir, cobrar, obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir no ato praticado funcionário público. Olha que pena alta, reclusão de 2 a 5 anos. Então, gente, esse tráfico de influência é um crime, assim, bastante perigoso. Então, a pessoa vai, eu conheço, eu vou me pedir, ordenar, reclamar, exigir o cumprimento de algo, obter, alcançar e conseguir, tá certo? E coloca abaforar do prestígio ao funcionário público. Eu conheço fulano, se eu conheço fulano, vamos exigir ali, solicitar, vamos obter qualquer tipo de vantagem, porque, se você me der R$ 50, eu consigo agilizar seu negócio ali, tá certo? Eu vou agilizar, se você me der R$ 50, eu agilizo o seu alvará. Tá, mas o alvará demora tanto tempo para ser emitido. Não, eu conheço o funcionário da vara. Se eu conheço o funcionário da vara, eu tenho uma certa influência ali, e eu consigo para você esse seu alvará em menos tempo, certo? É um tipo de crime assim bastante comum de certa forma, né? O que seria essa vantagem? Pode ser aquilo que a gente falou anteriormente, dinheiro, prestígio, ter a vantagem, qualquer tipo de vantagem, lícito ou ilícito, eu tenho que obter o resultado final, tem que ser emitido esse alvará para que meu tráfico de influência caracterize o crime? Não, né? É um crime formal, como nós falamos nessa relação de crime. Se é um crime formal, o resultado naturalístico não precisa ocorrer para o crime acontecer. Basta o quê? Eu solicitar. A partir do momento que eu solicitei, o crime se consumou. Eu não preciso obter
por fim aquele valor, aquele dinheiro. Não preciso receber para caracterizar o crime. Basta o quê? Solicitar. Solicitar com que dolo, com que objetivo? Para si ou mesmo para destinar a outra pessoa, tá? Ô, professor, Oi. isso para quem pede e para quem oferece também? Aí a gente... Não. Para quem oferece vai ser a corrupção, outro tipo, vai ser a corrupção. Aqui é só um ato de solicitar e pedir. Tá bom. Tá? Caso de aumento da pena, a pena aumentada na metade, se o agente alega e insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. Ó, se você me der 100 reais, eu vou dar 50 para o funcionário e vou ficar com 50 e consigo o seu alvará. Tá? Se você me der um dinheiro, eu faço cumprir seu mandado de prisão aí de pensão alimentícia, porque eu vou pegar o investigador que eu conheço, eu dou um dinheiro para o investigador que eu conheço e ele vai cumprir um mandado de prisão. Ó, vai ter um aumento de pena, tá certo? Aí tem que só tomar cuidado, esse crime está muito parecido com o crime de corrupção, né? Ou corrupção ativa, aquilo que me perguntaram agora. Ofertar, a forma passiva de se receber, vai ficar caracterizado ou um crime ou outro, mas de qualquer forma não vai sair disso não. Ou vai ser o crime... Confunde mesmo. Né? No caso de um particular, está numa rodovia, é abordado, é parado numa blitz, Isso. E tá irregular, ele oferece um valor, uma propina para o policial, né? Não, me libera aí, rapaz, eu preciso chegar a tal hora. Mas aí se ele só oferecer a propina, não. Ele pode falar, ó, se você não me multar, se você me multar, eu conheço o seu superior. Seu superior é o fulano de tal. Então, o fulano de tal vai te prejudicar. Não, nesse caso eu digo assim, esse exemplo, ele não é tráfico de influência, certo. mas ele é corrupção, né? Uhum. E aí, mas é muito parecido, né? E aí, Sim. Essa é a confusão que pode... Isso mesmo. Tá, mas a gente não está falando, então, nesse crime do peculato? Não, peculato não. Não, porque o agente é o particular, Leandro. Nesse exemplo do guarda, a pessoa que foi abordada... que está cometendo o crime. Isso, aí não é peculato. Peculato é o funcionário. Acho que eu posso avançar aqui. Ficou quietinho. Vamos lá. Vamos falar então da corrupção ativa. É o crime mais importante que nós vamos ver aqui, é o crime de corrupção ativa. Nós já falamos um pouco dele quando nós falamos da corrupção passiva, né? Agora, na corrupção ativa, nós vamos ter oferecer ou cometer vantagem indevida ao funcionário para determinar, praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, é o exemplo que você estava falando, Edenete. Parei numa blitz, né? Uhum. Eu vou pegar um dinheiro, vou oferecer para o funcionário para que eu não seja multado. Então, aqui eu só estou oferecendo dinheiro, né? Não estou falando de tráfico de influência, eu conheço fulano e conheço ciclano. Não, eu vou pegar um dinheiro, eu vou oferecer para o funcionário para que ele não me multe. Bom? E aí, independente dele aceitar ou não, eu já estou praticando o crime de corrupção ativa. Isso mesmo, independente dele aceitar ou não. O que tem que ter? Tem que ter dois polos. O polo de quem oferece, o polo de quem vai receber ou está propício a receber ou não vai receber, né? Ele não é obrigado a receber para caracterizar o seu crime de corrupção ativa. Basta você oferecer ou prometer essa vantagem. Tá bom? Então, a gente tem aqui a figura do corruptor, né? Quem está oferecendo, com a figura de quem está sendo corrompido, que não seria na corrupção passiva que a gente viu anteriormente. Então, necessariamente, para esse crime, eu tenho que ter os dois polos, polo ativo e polo passivo, para caracterizar o crime. E como você falou, Edenete, não precisa necessariamente o funcionário receber a propina. Basta o quê? Você oferecer ali, tá bom? Necessário ter pelo menos duas pessoas, né? Levar dinheiro em detrimento à moralidade, o princípio da igualdade, está ferindo o quê? A moralidade da administração pública, né?
oferecer, um ato de propor, apresentar para que o outro aceite, e prometer alguma coisa que você vai estar dizendo assim, ó, obrigo você, eu me obrigo com você, daqui 10 dias eu vou te dar um valor X, estou fazendo uma promessa, algo futuro que vai acontecer, que eu vou levar o dinheiro para você futuramente, né? Obter uma vantagem devida, você tem que fazer isso com esse objetivo específico aqui, determinar, prescrever, aí a parte final do artigo, né? Então, vamos pegar o artigo aqui para a gente ver essa partinha final aqui do artigo, ó. Oferecer ou prometer vantagem devida para o funcionário, para determiná-la praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Praticar, omitir ou retardar ato de ofício, certo? Omitir, no caso aqui, é não fazer. No caso do funcionário que nós demos o exemplo ali, é não dar a multa. Tá? Está se omitindo a fazer alguma coisa. Praticar, ou executar, ou levar ao efeito, determinar ou estabelecer alguma coisa. Pode ser retardar, ou também no ato de atrasar alguma coisa. Ó, não me multa não. Vamos conversar aqui. Bom? O que é o ato de ofício? É o ato específico do funcionário público. E a gente lembrando aqui que é um crime formal, né? Quando ele vai se consumar? Por ser um crime formal, ele vai se consumar no ato de oferecimento, no ato da promessa. Independe se efetivamente você pagar, independe se houver a entrega do dinheiro. Isso não está vinculado para que o crime se consuma, tá bom? O que pode ser essa vantagem indevida? Essa vantagem indevida aí tem um leque de possibilidade, né? Ela pode ser um lucro, pode ser um ganho, um privilégio, até mesmo, gente, um favor sexual, tá? Até mesmo um favor sexual. Então, você tem um leque enorme aí do que pode se caracterizar essa vantagem indevida. E quando qualquer vantagem for dada depois da prática sem o devido ato de promessa. Olha que interessante aí, Edenete. Me responde essa pergunta aqui que eu fiz para você aqui, ó, especificamente para você. Bloqueou, professor, bloqueou. Desbloqueia aí. Quando qualquer vantagem for dada depois da prática, Edenete, você não está prometendo, foi dada uma vantagem depois do que se praticou. Há o cometimento desse crime de corrupção? Acho que a Edenete sumiu. Ayuma, fala para mim, Ayuma. Quando essa vantagem for posterior ao ato, estou cometendo crime de corrupção ativa? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que tem que ser antes, né? Porque o o tem tipo que ser em penal, razão dela, né? isso, o tipo penal já diz que tem que ser antes, perfeito. E no caso Ayuma, nesse caso aí, eu estou sujeito ao quê? Eu vou estar sujeito, o funcionário público vai estar sujeito o quê? Uma sanção administrativa, né? Se for o caso, ou um ato de improbidade aqui, né? Oi, não entendi. No caso, o funcionário público que recebe isso daí. Então, se praticou um ato, né? O meu ofício foi emitido, eu vou lá e dou o dinheiro para o funcionário público. Nesse caso aqui, o funcionário público praticou o crime de corrupção ativa, corrupção passiva? Não, ele não pratica o crime de corrupção passiva. Não. Porque o que pode acontecer aqui é uma improbidade administrativa, porque ele já praticou o ato. O ato já foi praticado. E o ato foi praticado independente desse dinheiro. O ato já estava vinculado. Então, o particular não comete crime de corrupção ativa. Em contrapartida, o administrador público também não comete. Pode ser um ato de improbidade administrativa que vai ser verificado futuramente. E o ato de Isso não recai, desculpa, professor, não recai na aula passada que o funcionário receber aquele brinde de Natal, aquela coisa, não é mais ou menos isso? Porque, é mais assim, ou menos isso.
Mas na aula passada a gente falou do princípio da bagatela, né? O princípio da insignificância. Agora a gente está partindo do pressuposto que não é insignificante, não. Então ele recebeu uma quantia Mas eu assim, entrego razoável. depois que o ato foi. Hã? Mas você entregou depois, beleza. Não houve corrupção passiva, nem ativa. Mas o funcionário não pode receber, porque é um ato de improbidade administrativa. Então não pode, mas Não pode. eu estou linkando, ok, a aula passada que falou mais ou menos isso. Isso. Ato de ofício são os atos inerentes ao funcionarismo público. O ato visado está na esfera de atribuição do funcionário público, tá bom? Pessoal, com isso, eu termino a matéria de hoje. Se vocês participaram bastante, é uma turma que é gostosa de dar aula, que todos aí participam de forma bastante ativa. Estou relembrando quando eu dei aula para vocês lá no passado, e é uma turma que eu tenho bastante carinho, que gosto de dar bastante aula aí para vocês, tá bom? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aí. Fala para aquele ex-gordinho lá que ele não veio hoje, que ele tá na minha lista preta, e para ele assistir depois a gravação. E não esqueçam, gente, amanhã eu já coloco lá um exercício para vocês, para que vocês possam fazer esse exercício aí a partir de amanhã. Isso vocês vão ter uma semana para fazer o exercício, tá bem? Por hoje é isso daí, gente. Muito obrigado. Obrigada, pela presença de professor. todos, e um beijão a todos aí. Beijo. Valeu, Obrigado, Chicão. professor. Boa noite. Boa Obrigado, professor. noite, pessoal. Um abraço. Boa noite, galera. Tchau, professor. Obrigada.